Antes de começar a ministrar, eu quero dar parabéns, 2 parabéns aí. Primeiramente para as mães. Vamos aplaudir as mamães aí? Glória a Deus por cada mãe que está aqui, que está gerando. Até aquelas que pela fé já vão gerar, porque se Deus fez uma promessa, vai acontecer. Amém? Né? Que Deus continue te abençoando, te dando sabedoria, força, porque a gente precisa, né? De sabedoria, então, Jesus. Para as mães de multidão aí, igual a Amanda, tem mais umas aí, né? Que Deus continue te abençoando, te instruindo. Meu outro parabéns é porque hoje a gente está com gente nova no diaconato, gente nova na consolidação, no ministério de louvor, na mídia. Você pode celebrar Jesus aí? Porque para a glória do Senhor nós não somos uma igreja que incha, nós somos uma igreja que tem crescido. Amém? E uma igreja que cresce, ela é muito diferente. Nós estamos aqui para um tempo como esse. Uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu ministrei aqui um domingo aí, e eu falei sobre, acho que foi no dia que eu ministrei sobre o oleiro. E na hora da ministração, Deus mandou falar para a pastora, mas para o apóstolo, que Deus estava colocando uma mesa preparada para eles. Eu não sei se você estava aí, se você lembra. Na hora que eu terminei de falar, Deus falou comigo: filha, eu tenho uma mesa preparada não só para eles. Eu tenho uma mesa preparada para os meus filhos e para minhas filhas. Para aqueles que creem que pode se assentar e desfrutar da mesa que eu tenho preparada. Eu não sei como você chegou aqui, mas deixa eu te falar uma coisa. Talvez, mãe, você não teve uma mesa mais bonita na sua casa hoje. Você não teve dinheiro nem para comprar um frango assado, nem algo do tipo. Você teve só a sua família lá, mas você nem se reuniu na mesa. Eu não sei como foi seu dia hoje. Para você também, pai, que talvez também não teve uma mesa posta para você por ninguém. Mas hoje Jesus está colocando uma mesa para você. Essa mesa tem pão, essa mesa tem água, essa mesa tem azeite, e você vai sair daqui saciado, porque Ele vai preencher você. Até no nosso convívio a mesa, ela é importante. Se a gente vai numa consulta, tem uma mesa lá, não tem? Se tem uma reunião, tem uma mesa. No restaurante é importante, tem mesa. Então a gente entende que a mesa tem uma importância muito grande. E a mesa não era falada muito nas escrituras, até quando Deus dá uma direção para Moisés, quando Ele instrui Moisés sobre a construção do tabernáculo, como que seria feito, porque Deus dá toda uma direção para Moisés. O tabernáculo era o que? Algo montado, uma tenda montada, para que o povo pudesse ali apresentar os sacrifícios, entrar ali, um templo, um lugar de adorar a Deus, eles estarem mais próximos de Deus, de estar com a presença de Deus. Eu não vou falar totalmente sobre o tabernáculo, até porque eu não preciso mais do tabernáculo. A Bíblia fala no livro de João, no capítulo 1, no versículo 14, umas versões diz que Ele fez carne e habitou entre nós, outras versões diz, mas Ele tabernaculou e veio morar entre nós. O que é isso, pastora? Ele montou a tenda dele aqui, e daqui ele não saiu mais. Ele montou o lugar de moradia dele, mas ele não foi embora. Ele está conosco, ele estará conosco até o final. A tenda era desmontada. Se a gente lê todas as orientações, sempre vai ter uma argola e um varal. Por quê? Porque eles colocavam esse varal para levar o altar de incenso, o candelabro, tinha a Arca da Aliança, outros lugares, altar de sacrifício, e também tinha a mesa da proposição, que é a mesa que eu quero falar hoje. Amém? Antes de eu explicar a mesa, para não ficar confuso, eu falei pela manhã, e às vezes o início, entender isso vai ser um pouco chato,
Mas quando Deus me deu essa palavra, Ele falou para mim dar uma instruída sobre esse início. Porque eu sei que aquilo que Ele vai ministrar no decorrer da ministração vai fazer muito sentido para o seu coração. Sabe, porque todo o antigo evangelho, o velho evangelho, Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz que a lei era a sombra. A lei era a sombra de quem Jesus é. Agora o novo vem como a revelação de quem Jesus é. Porque Jesus sempre esteve. Jesus estava desde o começo. A palavra fala que o verbo estava com Deus. A palavra estava com Deus. Então quando houve o haja, Jesus estava ali. Sempre foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então eles estavam juntos ali. Então tudo do Antigo Testamento, quando a gente vai estudando e vai lendo, a gente entende que aponta sobre Jesus. E nessa noite não vai ser diferente, porque eu vim aqui não falar de mim, eu vim falar dele, porque ele pode, porque ele opera, porque ele faz, porque ele não mudou. Ele continua sendo o centro do evangelho. Vou te falar de novo, Jesus continua sendo o centro do evangelho. Tem muita gente querendo se tornar o centro. A gente ouve aí gente famosa, gente até mesmo no grupo cristão gospel, querendo ser o centro. Mas ninguém é capaz de tirar um trono que é só dele. E eu queria falar um pouco com vocês, por isso que está aqui. Fiz a minha amiga fazer pão para mim ontem, sábado de noite. Porque eu sou dessas. Porque é um pão sem fermento. Porque na mesa da proposição, um pão que se apresentava era sem fermento. Por quê, pastora? Me pergunta por quê. Você sabe? A gente entende, a própria Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou sempre o apóstolo ensinando, o fermento era como se fosse pecado. Por isso que era o pão asmo, o pão sem fermento. Porque era um pão apresentado só com farinha ali pura. No caso aqui é farinha e manteiga, mas sem fermento. Porque o pão verdadeiro, o pão fiel, o pão justo, ele não teve pecado, ele não teve erro. Pelo contrário, foi íntegro até a morte de cruz. Então, como simbolizava Jesus desde sempre, esse pão não poderia ter o fermento. Amém? Até aí vocês entenderam? O tabernáculo era dividido em 3 partes. Estou tomando água, gente, que minha voz está ruim, tá? Era o pátio externo. O pátio externo havia uma bacia de bronze e um altar do sacrifício. Quando entrava, estou perguntando no meu Google ali, viu, gente? Porque eu esqueço, ele lembra. Quando entrava, tinha o lugar secreto. O lugar secreto tinha a mesa da proposição. No meio, desse lado, de um lado tinha o candelabro, do outro tinha um altar de incenso. Mais na frente tinha o véu, e atrás do véu tinha a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. Amém? Entenderam? Amém? Glória a Deus. Então, Deus dá uma direção para isso ser construído. Eu quero ler com vocês. Abra sua Bíblia aí no livro de Êxodo, no capítulo 25. Jesus está aqui, irmãos. Tem lugar na mesa para você. Pastor, eu estou sozinho. Tá não, na mesa tem uma mesa posta aí para você. Ele tá puxando a cadeira e falando, senta aqui, tem um lugar para você. Ah, mas ninguém está me querendo, ele te quer. Ninguém olha para mim, ele te olha. Ele te chama para perto, aproveita desse lugar. Amém? Aqui, Deus está instruindo Moisés. Em seguida, eu vou ler numa linguagem mais atual, tá? Em seguida, faça uma mesa de madeira de acácia. Praticamente todas as madeiras usadas no templo eram de acácia. A acácia era um material muito resistente e durável.
Por isso que Deus mandava construir. Era um material resistente e durável. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Deus não quer me assentar em qualquer mesa. Amém. Tem que ter resistência e durabilidade. Sabe por que às vezes não dá certo? Que a gente está querendo sentar em lugares passageiros, em lugares que nos sustenta por um dia. Mas deixa eu te falar uma coisa, aquilo que Deus quer te dar é permanente. Não vai te sustentar um dia, vai te sustentar uma vida. Vai ser resistente e vai ser durável. Glória a Deus. Medindo 90 centímetros de comprimento, 45 de largura, 7 de altura. Ela deve ser revestida com ouro puro. Em torno dela faça uma moldura de ouro, uma borda de 4 dedos de largura, um arremate de ouro em torno da borda. Faça 4 argolas de ouro, prenda-as às 4 pernas da mesa, em paralelo com a tampa. Elas servirão para sustentar os varóis usados no transporte da mesa, que devem ser feitos de madeira de acácia e revestido de ouro. Elas servirão para transportar a mesa. Faça pratos, tigelas, potes, taças, para derramar as ofertas, tudo de ouro puro. Sobre a mesa mantenha sempre de mim o pão da presença, que era esse pão da presença. Naquela época, quando eu falo aqui de taças, a taça era para libação. O que é libação? Eles colocavam líquido nas taças, que podiam ser azeite, água ou vinho. Eu não quis colocar os 3, porque Deus falou que era só esses 2. Então as taças estavam, era derramado aquele líquido diante do Senhor. Ou era azeite, água ou vinho, amém? Tinha 2 fileiras de pães, 6 cada um. Você sabe por que 6 cada um? Porque representava a tribo de Israel. Eram 12. Deus estava falando, eu estou com o meu povo. Eu estou com o meu povo, mesmo que eles não podem entrar no lugar secreto e comer da mesa e comer do pão, vocês vão comer, mas vão declarar que eu estou com o meu povo. Lá no capítulo 24 de Êxodo, agora que Deus dá a ordenância para Moisés fazer a mesa. Em Êxodo 37, a Bíblia fala que ele fez tudo aquilo que Deus havia mandado, da maneira que Deus havia mandado, da forma que Deus havia mandado. Deus falou comigo assim: quando a gente honra um princípio, Deus honra quem não quebra princípios. O que é princípio? Aquilo que me sustenta, aquilo que me guarda. Sabe por que Deus honrou Moisés? Porque ele não quebrou o princípio que Deus tinha com ele de construir tudo. E ele construiu como devia ser construído. Em Levítico 24, agora nós vamos entender a dinâmica do que acontece dentro desse lugar secreto e com a mesa da proposição. Pegue farinha da melhor qualidade. A história vai nos dizer que essa farinha tinha que ser peneirada umas 20 vezes, para ser mais pura possível. Asse 12 pães, usando 2 jarros de farinha para cada pão. Arrumem 2 fileiras de 6 pães sobre a mesa de ouro diante do Eterno, e ponha incenso puro em cada fileira, marcando com um pão. Como pão memorial, é uma oferta dedicada ao Senhor. Eles faziam e dedicavam ao Senhor, amém? Todos os sábados, era só sábado. Hoje é que dia? Olha o que Jesus fez por nós. Isso não é motivo de você dar glória a Deus, não? Irmãos, era uma vez por semana, de 7 em 7 dias. E olha quem podia ir. Os pães depois serão dados a Arão e seus filhos, que o comerão em um lugar sagrado. E a porção mais sagrada que eles recebem da oferta, sagrada ao Eterno, esse é um decreto perpétuo. Vou explicar para vocês. Todo sábado, quem era o sacerdote? Arão. Amém? Quem era o sumo sacerdote? O sacerdote eram os filhos de Arão, o sumo sacerdote era Arão. Eles chegavam no lugar secreto e eles apresentavam o Senhor. Mas somente Arão
e os filhos podiam desfrutar do pão. Os outros não podiam desfrutar do pão. Mas a Bíblia nos diz lá no livro de Mateus, no capítulo 27, que quando Jesus morre, o véu se rasgou. E o véu não se rasgou de baixo para cima, o véu se rasgou de cima para baixo, porque foi o próprio Deus que fez assim, ó. E com isso, pastora, com isso Pedro nos fala em 1 Pedro, que nós fomos feitos sacerdotes reais. O pão não é mais só para o sacerdote, filhos de Arão. Agora eu posso comer do pão, você pode comer do pão. Só quem entendeu, só quem entendeu, só quem entendeu, só quem entendeu, só quem entendeu. Dá pra subir, anda. A Paloma tá derramando o pão aí, ó. Só quem entendeu, come do pão, come do pão. O véu se pode pegar, porque o véu se rasgou. Pode adorar que Ele está aqui enquanto você está comendo pão. Esse aqui não é mais um pão qualquer. Eu vou profetizar que Deus está mandando. Vem cá, tia, eu vou profetizar na sua vida. Devolve isso. Pode ficar assim. Não, volta. Ah, quer ficar virada para você. Deus está te dando pão, ó. Verdadeiramente Ele está te dando pão. Para subir Ele manda te dizer que tem ouvido as suas orações. Para subir e não tem sido a mais bela nesses dias, mas Ele manda te dizer que Ele ouve a oração feita com fé. Por isso Ele está te alimentando para a direita, para a esquerda, na sua frente, atrás de você, porque está chegando o tempo de saciedade, não só para Atani, mas para a casa dela. Tem lugar na mesa. Desfruta do pão, desfruta do pão. O Pai está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. O Pai está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Enquanto Ele está te dando pão, você adore e exalte a Ele. Eu falei que todo o Antigo Testamento aponta Jesus. Não foi outro que disse, não foi outro. Que diz no livro de João, no capítulo 6, a partir do versículo 49. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Venha a mim e come de mim do pão vivo que desceu do céu. Você não terá mais fome, porque eu sou esse pão. Os antigos comiam do maná, comiam e tinham fome, era maná direto. E agora eu vou ter que falar uma coisa. O maná era para cada dia. Sabe o que eu entendo com isso? Deus tem pão todo dia. E é mais fresco do que aquele da padaria que sai 6 horas da manhã. Mas sabe qual que é o problema? Que a gente quer armazenar o pão que a gente come no domingo a semana toda. Não dá para ser assim. Ele tem pão novo amanhã. Ele tem pão novo terça-feira.
fadiga. Porque Ele é o pão vivo, Ele é vivo que desceu do céu. Outra coisa que tinha lá, uma taça com água, com um líquido, né, que eu pus a água, que era derramada ao Senhor. Certa feita a Bíblia vai nos dizer, lá no livro de João, no capítulo 4, que havia uma mulher que estava seca, por dentro e por fora. Seca de pessoas, seca de amigos, seca de mesa, seca de tudo. Só que a Bíblia diz que Jesus teve que passar por ela, teve que passar aonde ela estava, porque Jesus é assim. Ele não tem problema de nos encontrar, Ele não tem problema de nos encontrar. E o homem vai e vira para a mulher e fala assim: me dá água aí. O homem que tinha tudo, que era tudo, agora pedindo à mulher aquilo que ele mesmo era. Eu entendo que antes de Jesus nos pedir alguma coisa, nos pedir alguma entrega, é porque Ele sempre nos entregou algo maior ainda. Aquilo que a gente possa entregar nunca será maior do que Ele já nos entregou. E Ele fala com aquela mulher: me dá um pouco d'água aí. Ela fala com ele: como que pode o Senhor conversar comigo, uma samaritana, ainda me pedindo água? Ela fala com ele, ele fala com ela: ah, mulher, se você soubesse quem fala contigo, você me pediria e eu te daria a água da vida. Tem água da vida aqui. Ele é a água da vida. Tá com sede? Tá seco? João 37, ele fala: quem tem sede, vem e beba, porque aquele que de mim beber, do seu interior fluirão, 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 fluirão. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me Fluirão. Ele está fluindo na casa. Ele está fluindo na casa. o Messias, o meu Salvador. Dá-me de Fluirá. Tô seca. Fluirá. Não tô transbordando. Fluirá. em outras mentes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que Fluirá, já fluirá, ouvi fluirá. Deus falar, tu és Quem crê em mim, no seu interior, fluirá, fluirá de água viva. me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Para subir andere manai. Figênia, vem aqui na frente, Figênia. Vem cá. Deus está falando, irmãos, Deus está falando. Deixa Ele falar, a casa é dele, deixa Ele falar. É para subir andere, para subir andere manai. És o dom de Deus, Xereguedere para subir andere manai. Como é difícil fluir depois de tantas dores. Só quem já passou por deserto sabe como é difícil florescer novamente. Mas Deus manda te dizer: filha, não vai mais na sua força, vai na minha. Nessa noite eu te dou o pão que você precisa.
Mas eu também libero a água do meu rio que flui dentro de você. Que flui dentro de você. Que flui dentro de você. Eu tô te destravando, ó. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o Glória a meu Deus. Salvador. Sabe, irmãos? E quando o véu se rasga, adora Jesus aí, deixa ela na adoração dela. Às vezes você pode falar, nossa, que bagunça, que é isso? A gente não julga a forma do outro adorar, porque só ela sabe da onde Jesus tirou ela. Dá lugar para a água fluir aí em você. Dá lugar, dá lugar. Dá lugar para ela fluir, para te levantar como profeta nessa noite. Dá lugar, dá lugar, dá lugar. Ah, o fluir de Deus aqui. Para subir, andere manai. Xereguedereguedere, para subir. Teu rio de vida aqui. Sabe, irmãos? Nós somos sacerdotes, como eu falei. Sabe o que é algo impressionante? Que agora o pastor veio aqui, eu vou pregar na frente dele, ele sabe mais que eu aí, ó. Só Arão que tinha a propriedade de estar entrando no Santo dos Santos, porque ele era sumo sacerdote. Arão entrava, os filhos ficavam lá atrás, no lugar secreto. Quando o véu se rasga, Jesus vai lá, nos pega assim e fala conosco. Você também agora entra no Santo dos Santos. A Bíblia fala lá em Efésios, no capítulo 2, que Ele nos fez assentar juntamente com Ele nas regiões celestiais. É Ele quem nos levou para lá, no lugar dos santos dos santos. O que tem lá? A arca da presença, porque não está mais longe. Não é mais só para o sumo sacerdote. Agora eu e você podemos entrar no lugar santo dos santos. Hebreus também fala no capítulo 10, no versículo 19. Tem depois, irmãos, ousadia para entrar no santo dos santos. O que o escritor de Hebreus quer dizer? Não tem que ter vergonha. Não dá para ter medo. Não dá para deixar para amanhã. Sabe, irmãos, eles entravam de 7 em 7 dias. Lá no Santo dos Santos era uma vez por ano. Mas o sacrifício de Jesus nos faz ter acesso lá todos os dias. Porque a presença agora está dentro, não está mais na arca. A presença agora está dentro. Eu acordo de manhã na presença, eu vivo na parte da tarde com a presença. À noite ela está comigo. Na mesa da proposição tinha um azeite que está por aí.
E na Bíblia o azeite servia para 4 funções. E eu não sei qual que é a função que você vai precisar hoje. Mas a mesa está posta. Tem azeite na mesa também. Eu não sei o lugar que você precisa, mas tem azeite para ser derramado na sua vida nessa noite. A Bíblia vai nos dizer que servia para cozinhar, para alimentação. E eu já falei com vocês aqui que Jesus fala, Ele mesmo: quem tem fome, vem a mim e come. Significava para iluminar o ambiente. Eles colocavam ali nas lamparinas para iluminar o ambiente. Jesus mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Também serve para cura, né, para remédio, para curar uma ferida, uma doença naquela época. E ele também significava unção. Diante disso eu quero ler com você. Lá no Lucas capítulo 4, versículo 18. E eu já estou quase finalizando. Oh Jesus, a casa é sua. Aqui no capítulo 4 de Lucas, Jesus, ele está indo ali ensinar na sinagoga, em Nazaré. E ele levantou para ler o livro, para ler a palavra de Deus. E ele fala algo que está escrito no livro do profeta Isaías. E é um versículo que particularmente eu acho maravilhoso. E eu quero que você entenda isso sobre cura e sobre a unção. Porque Jesus era ungido do Pai. Lá diz dessa forma: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele agora está sobre você, irmãos. O sangue de Jesus te deu acesso ao Espírito. Ele está sobre você, mas aqui Jesus dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Queridos, Jesus carregava a unção, Jesus era a própria unção. Jesus não era só o remédio, Jesus ele também era a cura. Ele veio, curou, livrou enfermos, cegos, doentes, coxos, paralíticos, pessoas emocionalmente feridas. Jesus era o próprio azeite que andava no meio das pessoas ali no Antigo Testamento. Eu quero dizer para você nessa noite: a mesma unção que estava sobre Jesus permanece sobre ele, e nessa noite ele pode curar, ele pode restaurar você. O acesso é o mesmo. O acesso não mudou, continua sendo o mesmo. Por isso eu quero que você entenda que nessa noite, na sua mesa posta, tem azeite, tem pão e também tem água. E eu vou falar algo que eu não falei de manhã. É muita gente querendo sentar em mesa que Jesus não está. Se é mesa da fofoca, Jesus não está lá. Da discórdia também não está. Jesus não está na mesa da morte. Jesus está na mesa da vida. Se tem vida, se tem bons frutos, se tem celebração, se tem alegria, se tem novidade de vida, se tem renovo, Ele está lá na mesa. Mas que mesa que nós temos andado? Mateus no capítulo 14 fala que Herodes resolveu dar uma festa. E preparou um banquete. Eu tenho certeza que esse banquete estava posto sobre uma mesa. Ele preparou uma mesa, um banquete, para que o povo que tivesse ali desfrutava. E ele bebeu, ele se embriagou. A Bíblia vai falar que Herodias dançou para ele, tentou
agradar ele com a dança, e agradou ele com a dança. Ao ponto dele falar com ela assim: olha, o que você me pedir, eu vou te dar. Os olhos dele brilhou, porque mesa que não agrada a Deus, muitas das vezes vai brilhar os nossos olhos, mas não vai adorar o Senhor. Muitas das vezes vai brilhar os nossos olhos, mas não vai agradar o coração de Deus. Entenda isso: se a mesa não está adorando, não senta lá. Se a mesa não é para a glória de Deus, não senta lá. Se não tem pão, se não tem azeite, se não tem vida, se não tem água jorrando, não senta lá. Não senta. Hoje de manhã eu orei para uma irmã. E Deus falou com ela: aquela mesa não é mais para você. Ela chorou porque ela sabia o que era. Eu não sabia, mas Deus sabe. Porque Deus está falando conosco que as mesas que Ele tem preparada para nós é incomparável do que qualquer outro lugar. Você já parou para pensar? Eu sempre penso. Hoje. E eu adoro Jesus por isso, porque hoje Ele me faz compartilhar de mesas que um dia jamais pensei compartilhar. Porque assim que Deus faz, Ele pega do monturo, Ele pega do lixo, aquele que é necessitado, aquele que precisa, aquele que não tem amparo, aquele que não tem ninguém. Ele pega lá do lixão, onde todo mundo esqueceu, igual Mefibosete, ninguém lembrava, ninguém estava nem aí para ele, ninguém estava preocupado com ele. Mas Davi lembrou dele, simbolizando assim Deus, que não se esquece de nós. Pegou ele e sentou ele novamente na mesa. Ele queria tampar as imperfeições dele, mas ele não precisava tampar, porque Deus nos aceita como nós somos. Ele só não nos deixa como nós estamos. A Herodias falou lá: eu quero a cabeça do João Batista. Ela perguntou à mãe dela falou, ela obedeceu à mãe dela. Herodes, mesmo com sentimento ruim no coração, ele aceita o pedido. Eles decapitam João Batista, colocam a cabeça dele numa bandeja, porque Herodias pediu. Às vezes a mesa que a gente se assenta não é uma morte de mesa física, mas é espiritual. Quantas pessoas têm colocado a sua cabeça numa bandeja e você está lá sentado na mesa do mesmo jeito? Quantas pessoas estão falando mal de você? Você está sentando lá achando que está o máximo, porque quem fala mal dos outros, fala mal de você também. Você acha que só fala mal do outro? Deixa de ser inocente. Porque se alguém falar mal para mim de alguém que está perto, automaticamente eu vou entender que ela também fala mal de mim para outra pessoa. Para de sentar na mesa onde colocam o seu caráter em xeque, onde põe com a sua cabeça na bandeja. Para de sentar nesses lugares, sendo que a mesa que Deus tem para você é muito melhor, é muito mais bem alimentada. Para de ficar caçando migalha, enquanto Ele é o próprio pão. Para de ficar procurando o resto, enquanto Ele tem o melhor para nós. Eu não sei o que você precisa nessa noite, mas eu quero orar com você. Coloque sobre os seus pés. E eu quero orar no azeite. Porque ele simbolizou claridade, alimentação, cura e unção. E nessa noite, eu quero chamar você aqui na frente que precisa de alguma dessas coisas. Talvez você está precisando de claridade em algum lugar que está escuro. Ele vai clarear para você. Talvez você está precisando de uma cura em algum lugar dentro de você. Hoje é noite de cura, porque o Pai está aqui. Talvez você precise de uma alimentação. Ele tem alimento para você, porque Ele é o próprio alimento. Ele é o próprio pão que desceu do céu. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas tem azeite na casa. Tem azeite na casa.
pastor, eu já sou crente, eu já estou andando com Jesus, mas eu estou guardando uma amargura aqui na minha alma. Deixa eu te falar, Ele vai derramar um azeite sobre as amarguras que há dentro de você e vai te fazer diferente nessa noite. Eu queria convidar você que quer vir aqui à frente, aproveita. Essa é a noite que Jesus está operando, Ele está aqui. Porque o véu se rasgou, Ele está aqui. Porque o véu se rasgou, nós temos acesso à presença. Pode cantar. Teu rio de Vem, você que sentiu no seu coração, pode vir, vem aqui à frente. Tem azeite, tem azeite, tem azeite. No oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei oceano do Espírito, e ali adorarei. Só quem está vivo adora. Só quem está vivo adora. Só quem está vivo adora. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e encha-me de novo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Sua majestade é real, sua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Sua majestade é real, sua voz ecoa em meu ser. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto,
mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Sua majestade é real, sua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Sua majestade é real, sua voz ecoa em meu ser. Sua nesse lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Tua nesse lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra, clama. Oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama. E vem com fogo em toda a sua glória. E vem com fogo em toda a sua glória. E vem com fogo em toda a sua glória. Fogo e glória, fogo e glória. E vem com fogo em toda a sua glória. E vem com fogo em toda a sua glória. E vem com fogo em
ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. E fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. E fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. Tenho fome, Eu ainda tenho lenha, pode vir queimar. tem pão na mesa. Pode vir queimar. Diga, tem pão na Eu mesa. ainda Eu quero tenho esse pão. fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, pode vir queimar, pode vir queimar. Responsáveis, a chama não vai apagar. E nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. Você consegue estender suas mãos para sua casa agora? Ou talvez para o seu trabalho. Eu não sei onde você precisa de uma chama, mas eu acredito que Deus não está nos incendiando aqui à toa. Que Deus não está fazendo algo por nós aqui hoje que termina em nós mesmos. Deus não veio aqui e não te trouxe aqui para uma conexão só para te fazer chorar. Tem tantas pessoas que já te fizeram chorar. Tem tantas pessoas que já moveram o teu coração e já incendiaram você. Tem gente que já contou um projeto para você e falou: eu conto com você, eu quero você comigo nesse projeto. E teu coração incendiou de esperança e alegria. Talvez foi o mesmo sentimento que você sentiu quando Deus falou com você aqui nessa noite. A diferença é como você decide fazer. A diferença
aqui hoje é que se Deus te fez chorar, você sabe quem é que está colhendo as suas lágrimas. A diferença é se Ele falou que conta com você no projeto. O projeto pode nem ser seu, mas você sabe que o dono do projeto começou uma boa obra e é fiel para terminar. Então eu queria que você estendesse as suas mãos, por favor, à sua casa, ao seu trabalho. Eu não sei onde precisa de uma chama. Eu não sei onde você tem pedido agora, mas eu oro. Alabacei, cantar alabaço. Abba, nosso Senhor e Pai, nós oramos agora, Senhor, para que essa chama que ardeu no nosso coração agora chegue como saúde na nossa casa, chegue como paz. Talvez essa pessoa saiu de casa e deixou tudo um caos, mas quando ela chegar lá vai encontrar paz. Por mais que aquela pessoa que ficou lá no caos, eu oro, Senhor, para que o coração dessa pessoa agora seja quebrantado em nome do Senhor Jesus. Eu oro para que haja vida aonde já houve decretos de morte. Eu oro para que haja saúde para onde até os médicos já se desenganaram. Eu oro para que haja justiça aonde os advogados, os promotores ou até o juiz já está com o seu coração decidido. Eu oro para que essa justiça, essa saúde, essa paz, essa esperança se manifeste como um pão. Em nome de Jesus, pão, esperança, saúde, unção, é o que seja sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Estende as tuas mãos e profetiza, fala que haja vida lá, que haja saúde lá, a tua boca vai. Fala, se torne responsável nessa noite, responsável pelo que você vai liberar, porque eu acredito que se o Senhor já passou pela tua vida, Ele pode chegar aonde nós não podemos chegar. A tua oração atravessa paredes, a tua oração pode ir até o leito de um hospital agora. A tua oração é a tua oração, é a tua oração que pode visitar o coração do teu patrão, que pode visitar o coração dos teus colaboradores, daqueles que estão te enganando, daqueles que estão mentindo para você. A tua oração pode chegar até lá agora e pode fazer os efeitos, os resultados. Vai, que haja libertação, que haja salvação, Senhor. Nós oramos nessa noite para que o Senhor coloque coisas no lugar aqui, em nome de Jesus. O que depender de nós, instrua e incentiva o nosso coração, mas o que depender do Senhor, não nos deixe só, não nos deixe abandonados, não nos deixe, Senhor. Nós queremos viver à altura da tua palavra. Sim, Senhor. Vamos, casa do Abba, vamos. E nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. E nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Aleluia. Você pode celebrar o Senhor nessa noite. Celebre o Senhor. E eu queria te convidar a fazer uma oração de confissão. Você pode confessar comigo nessa noite que o Senhor é o nosso Salvador? Vamos confessar, porque nós não viemos aqui só pelo que Ele tem para nos dar. Nós viemos pelo que Ele é. Se você ainda não descobriu quem o Senhor é, anda com a gente. Tem gente aqui dentro que já descobriu. Ele pode te apresentar o Senhor Jesus, te apresentar com caráter, te apresentar com a leitura da palavra, te apresentar sendo a carta lida. Confessa comigo, fala: Senhor Jesus, eu confesso que o Senhor é suficiente como Salvador para a minha vida. Por mais que eu andei longe, arrependido, volto para os seus braços, para o lugar da nossa aliança, porque eu acredito que com o Senhor eu sempre terei pão
e não serei desamparado, nem nessa vida, e nem pela eternidade. Você confessa Jesus como seu Salvador aí? Você pode celebrar então, porque ser salvo não é para qualquer um não. Ou é? Basta crer, amém, irmãos? Aleluias! Quem fez essa oração pela primeira vez? Tem alguém que estava longe dos caminhos do Senhor aqui? Tem alguém que estava longe e falou: pastor, eu recebi essa palavra que a pastora Ellen liberou hoje, e eu preciso entregar a minha vida para Jesus. Eu orei com fé, e acredito que Deus está fazendo algo através da minha vida também. Eu orei aqui e senti que Deus visitou a minha casa. Olha que legal, irmãos. Deus já está usando a tua vida, Deus já está fazendo através de você. Deus já está mostrando a importância que você tem no reino dos céus. Às vezes nós vivemos uma vida vazia, uma vida sem sentido, uma vida que talvez nós temos que impor a nossa autoridade, temos que buscar uma voz. E muitas das vezes nós sofremos injustiças, porque não conseguimos que aquele que nós gostaríamos que ouvisse a nossa voz ouvisse. Mas tem uma pessoa que ouve a nossa voz, o nosso clamor. Ele não deixa passar nenhuma das suas palavras, nem mesmo as palavras que você nem pronunciou. Você precisa entregar sua vida para Jesus, porque é Ele que ouve a tua voz, está atento ao teu clamor. Nós cantamos aqui hoje: buscar-me-eis, buscar-me-eis e achareis. Buscar-me-eis, buscar-me-eis e achareis. Mas é quando nós buscamos de todo o nosso coração. Tem coração aqui nessa noite que precisa se entregar para Jesus? Cadê você? Confesse Jesus publicamente, assim o Pai te honrará. Assim Jesus confessará você diante do Pai e dos anjos. Tem alguém aqui que ainda não tem? Que bom, todo mundo é de Jesus, então dá um glória aí. Pode celebrar Jesus aí, Deus abençoe. Aleluia. Eu queria fazer uma oração especialmente hoje pelas mamães. Pode sentar aí por uns minutos. Hoje é dia das mamães. Ninguém chegou aqui sem ter uma mamãe. Olha que legal. Ninguém chegou aqui sem ter uma mãe. A mulher, ela passa por esse processo evolutivo, e eu acredito que quando uma mulher se torna mãe, talvez você ache que eu nem tenho propriedade de fala, mas observando tudo que eu consigo ver na mulher, quando ela se torna mãe, ela se torna algo mais excelente. Eu cresci com a minha mãe me educou com a ausência do meu pai, uma grande guerreira, cuidou e criou 4 filhos. Minha esposa está lá agora com o nosso pequeno João, passando muito mal, a gente está com dificuldades com ele, inclusive estamos assistindo agora, nós já oramos aqui, chegou saúde aí em nome de Jesus. Ele está com febre desde quarta-feira, desde quarta-feira ele vem sinais de gripe, agora tem 2 dias que ele começou a dar uma febre, e a febre vai e volta, e não sai do estado febril, está indo e voltando, e a gente pelo menos percebe, né, eu percebi como que a pastora está lá sendo mãezona, essa dedicação, eu particularmente, essas últimas noites tenho acordado de hora em hora para auxiliá-la, né, mas com certeza ela tem feito muito mais do que eu, porque isso é a força da mulher, a mulher é mais forte que a gente, a mulher tem essa pegada, a mulher tem essa determinação, a mulher tem essa força. Por isso, mulheres, vocês que ainda não são mães, coloque isso no coração de gerar alguém. Vocês que são mamães, obrigado pela dedicação que vocês têm tido com os filhos. E eu digo a vocês, continuem firmes, constantes e sempre abundantes no Senhor, porque Ele vai honrar cada um de vocês. Amém? Até o nosso Senhor, quando precisou vir ao mundo, Ele veio por uma mulher. Cristo não teve um pai biológico terreno, mas teve uma mãe. O sinônimo da mãe é muito profético e profundo,
Por isso quando Ele vai comparar o amor dele, Ele já tem o amor de pai, mas Ele fala do amor dele como de uma mãe. Pode uma mulher esquecer do filho do seu ventre, eu todavia jamais me esquecerei de você. A mãe tem esse poder de não esquecer, porque eu acredito que vocês passam pelo processo de gerar. Gerar não é só carregar um filho no ventre. Gerar demanda paciência. Gerar demanda expectativa da dor. Gerar demanda expectativa de estar lançada ali na maca, ou tem pessoas que até deram a luz em casa, mas gera uma expectativa. O ventre da mulher é que carrega a esperança da humanidade. O ventre da mulher carrega esperança para a humanidade. O ventre da mulher carrega expectativa tanto para o homem quanto para a mulher. Quando Deus precisou trazer libertadores no mundo, Ele contou com as mulheres. Você está aqui comigo ou não? Quando Deus precisou trazer pessoas que iam prover a terra, Ele contou com a mulher. Quando Deus precisou trazer um Salvador ao mundo, Ele falou o quê? Maria, tu és agraciada entre todas as mulheres. Tem guardado as minhas palavras, tem guardado a sua integridade. Ele escolheu Maria para gerar o nosso Salvador. Ele escolheu uma mãe. Por isso, hoje eu quero orar pelas mães. As mães guerreiras, mães solos, mães que foram abandonadas pelos maridos, mães que não desistiram, mesmo em meio à dor. Mães que quando os filhos estiveram nos hospitais, mães que quando o filho estava no período mais difícil, ela estava ali. Nós homens somos provedores da atenção, do amor, mas vocês mães são provedoras da esperança. Vocês mães são provedoras da orientação. Eu quero deixar só um alerta para nós. Por muito tempo, os homens saíam à caça e provinham a casa. E quem provia a geração era a mulher. A mãe é que ensina no caminho. Hoje a gente tem um sistema em que força as mulheres a trabalhar, tá longe dos filhos. Nós perdemos muito com isso. E eu nem estou aqui numa fala machista, oposicionista. Por favor aí, pessoal do YouTube e mulheres aqui, vocês conseguem me compreender? Nós perdemos muito com isso. Os nossos filhos perderam muito da essência da mãe, da essência da mulher. Mas eu acredito que o Espírito Santo de Deus não veio só para nos fazer rodar. Eu acredito que o avivamento, ele não é só a gente reunir aqui e orar em línguas. Eu acredito no avivamento que nós vamos rodar aqui, vamos orar em línguas, mas esse vigor que foi nos alcançado nessa noite, a gente vai levar para dentro da nossa casa. Eu oro para que Deus te dê sabedoria, para que você saiba conversar com teu filho. Eu oro para que você tenha sabedoria, para você instruir os seus filhos. Eu oro para que Deus te dê graça, virtude, para que você possa gerar na vida do teu filho. Não sei se a mamãe ainda de ventre, mas se o seu filho já foi colocado para fora, gere nele a expectativa da eternidade. Conta para os seus filhos o milagre que você viveu. Conta para os seus filhos a luta que você viveu. Mas conta para ele também quem é que te sustentou até aqui. Conta para os seus filhos se ele nasceu para ser um libertador, se ele nasceu para ser um profeta. Sabe aquele filho que fala demais, sabe? Vocês têm um aí? Não. Cala a boca. Não. Você nasceu para falar mesmo, meu filho. Vai falar do amor de Deus para as nações. É por isso que você fala bem, é por isso que você fala muito. Já viu? Já viu aqueles quietinhos? Tem uns meninos quietinhos também, não tem? Ou não? Aqueles que é concentrado, CDF, nerd,
fica concentrado, ele é bem assim e tal. Nossa, esse menino tem algum problema. Não tem. Os mais quietinhos talvez é até mestre. Vai ensinar calado. Sabia disso? Tem gente que ensina calado. Cada filho tem uma qualidade. Cada filho tem uma personalidade. E você, mãe, tem o discernimento, o dom de saber conduzi-lo no melhor caminho. Pastor, eu não tenho isso não. Você tem, porque é dom de Deus. Você não tem que buscar, você não tem que pedir, você só tem que querer ser mãe. Eu quero orar por você, pode ser? Fica de pé as mamães, eu quero orar por você, por favor.